Bem-vindos, Bruchim Abaim, Kalos Irthate, a cidade de Corintos, a antiga Corintos, mencionada na Bíblia, o local onde o apóstolo Paulo, em hebraico Shaul, um judeu com dupla cidadania, viveu por 1 ano e meio falando sobre Yeshua, falando sobre o Deus de Israel. E pessoal, vamos começar o nosso passeio. A cidade de Corinto fica a 90 quilômetros de carro saindo de Atenas, 1h10 aproximadamente. Passamos por 2 pedágios no caminho. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Esse foi o percurso do apóstolo Paulo. Outra alternativa de sua rota pode ter sido pelo Mar Egeu. A cidade moderna de Corinto tem um pouco mais de 58 mil habitantes, bem diferente dos tempos bíblicos, onde a cidade chegou a ultrapassar os 100 mil habitantes. O ponto principal da moderna cidade é o Canal de Corinto, que liga o Golfo de Corinto com o Mar Egeu, construído entre os anos 1881 e 1893. Mas nosso destino é a cidade velha de Corinto, que fica uns 15 minutos dessa cidade moderna que vocês estão vendo. No caminho, vemos uma zona rural, casas e muitas oliveiras. Aqui estão nossas entradas. Foram 4 euros, 4 por pessoa, para a gente poder ter acesso à parte arqueológica. Aqui o horário das 8h30 da manhã até 3h30 da tarde, que o local fica aberto para visitação. Aqui na antiga Corintos, a gente se depara com um dos monumentos, um dos maiores que sobrou, que é o templo, foi feito para Apolo, Templo de Apolo. Aqui você consegue ver as ruínas do que sobrou. Então, sabendo aqui que o apóstolo Paulo morou nessa cidade por 1 ano e meio, assim como é relatado no livro de Atos, a gente consegue entender em que atmosfera, em que ambiente ele vivia. Outra informação é que ali em cima, que ninguém vai lá em cima, naquela montanha, no alto daquela montanha, a gente consegue ver pequenos restos também do que sobrou do templo para Afrodite. Afrodite é a deusa do amor. Não é por coincidência que o apóstolo Paulo escreveu aqueles famosos versos da Bíblia, do Novo Testamento, onde se fala do verdadeiro amor, que o amor é paciente, que o amor é benigno, ou seja, ele estava ensinando às pessoas sobre o verdadeiro amor que não tinha nada a ver com o amor ensinado pela deusa, pelos seguidores da deusa Afrodite. Sem falar que no próprio idioma grego existe a diferença entre a palavra amor agape, que significa amor verdadeiro, um amor que é puro, e o amor que é eros. Eros também é amor em grego, mas um amor mais para o lado erótico, algo mais carnal, que não tem um afeto em si. Então, até mesmo no idioma nós conseguimos ver essas diferenças. Outra curiosidade sobre o porquê as pessoas, os gregos, faziam templos em lugares tão altos, é que em cada cidade realmente existia uma acrópole, acro, alto, polis, cidade alta, que era realmente para os deuses. Então, a cada patrono da sua cidade, como em Atenas, a gente viu a Acrópole de Atenas, onde existia um templo enorme, até hoje tem os restos para a deusa Atenas. Então, na cidade de Corintos não era diferente, um templo alto para a patrona da cidade, que era a deusa Afrodite. Segundo a história da cidade, as sacerdotisas de Afrodite serviam a deusa através da prostituição. Elas faziam adivinhações para as pessoas da cidade.
O livro de Atos relata que o apóstolo Paulo, Shaul, seu nome original em hebraico, pregou para judeus e para gentios, porém começou seu ministério pregando para o seu povo em sinagogas da cidade de Corinto. Muitos se converteram com a sua pregação, mas outros chegaram a exigir que o chefe da sinagoga o levasse para julgamento. Pessoal, esse lugar aqui era um fórum, um lugar de julgamento. De acordo com as indicações, nós confirmamos o que aconteceu naquela história bíblica que fala que o apóstolo Paulo foi trazido aqui para poder ser julgado por Gálio. E Gálio não aceitou, ele não aceitou julgar a Paulo, porque os judeus diziam, ele está ensinando coisas erradas na sinagoga. Paulo ensinava numa sinagoga que existia aqui, Paulo ensinava tanto judeus como gentios. E ele foi trazido para ser julgado aqui. Gálio não quis se envolver nos problemas, nas discussões entre os judeus. Segundo a Bíblia, essa situação terminou no seguinte: o chefe da sinagoga foi espancado porque ele não conseguiu um julgamento para Paulo. E tá aqui, ó, tudo ruínas. É muito interessante você estar num lugar onde o apóstolo Paulo esteve. Pessoal, essa aqui é uma cidade que, se a gente for observar, uma cidade que foi uma cidade pagã, uma cidade imoral, onde as sacerdotisas do templo que ficava ali em cima, sacerdotisas de Afrodite, elas desciam aqui para oferecer os seus serviços, para poder trazer a imoralidade para as pessoas, para perverter as pessoas, adivinhações. E como viver sendo um seguidor de Yeshua em um local assim. E Paulo, com seus ensinamentos, ele ficou aqui 1 ano e meio, ele ensinou o povo como manter a sua fé em Deus. Aqui a gente vê inscrições em grego e realmente foi um fórum, esse lugar, um local de julgamento. E essas pedras são originais da época. Pessoal, aqui era um antigo mercado. Quando nós lemos sobre a história de Paulo e a vida que ele tinha em Corintos, também é mencionado sobre as carnes sacrificadas aos ídolos que era vendida no mercado. E os cristãos novos, ou até mesmo podemos falar os judeus que criam em Jesus, uma mescla também com os gregos que aceitavam Yeshua nessa cidade, eles tinham suas dúvidas sobre se comer da carne sacrificada a ídolos que era a vendida aqui, ou não. É por isso que nós vemos nas cartas aos Coríntios o próprio apóstolo Paulo falando que se fosse para escandalizar alguém, que não se comesse, né? Que tudo era lícito, mas nem tudo me convém. Você consegue ver isso, continuar lendo essa história sobre os mercados que existiam aqui, e a gente tem uma sinalização mostrando que aqui realmente era um mercado. Eu deixo aqui o versículo abaixo para você terminar de ler aí na sua casa. Aqui dentro da antiga Corintos nós temos estátuas, tudo isso aqui são achados arqueológicos que demonstram como era a vida das pessoas naquela época. E algo muito curioso, você reconhece isso aqui que a gente está vendo? Candelabros. Então isso realmente comprova o que está escrito nos livros tanto de Atos como Coríntios, comprovando que Paulo pregava em sinagogas. Então isso aqui é milenar e comprova que realmente existia a presença de hebreus, de judeus aqui. Essa inscrição na pedra quebrada diz Sinagogue
Hebraios, que em grego significa sinagoga dos hebreus. O apóstolo Paulo, impulsionado pelo Espírito, testificava aos judeus, os filhos do seu próprio povo, que Yeshua, Jesus, era o Cristo, o Mashiach. Mas devido à resistência e dureza do coração de muitos do seu povo, ele disse: desde agora parto para os gentios. Tudo que está sendo visto aqui foi encontrado. Isso aqui é sobre a vida dos coríntios, das pessoas que viviam nessa cidade. Temos várias épocas, mas nós conseguimos entender como que os corpos eram enterrados, o tipo de cerâmica, o que eles usavam, até mesmo a forma que eles enterravam os corpos, as imagens. Realmente, Paulo viveu em um lugar de muita idolatria e muita crendice. Só que Deus mandou ele ficar aqui porque ele falou que tinha muitas almas, muitas pessoas para serem ganhas. E caminhando pelo museu você consegue entender como era o pensamento das pessoas, no que elas criam, como elas viviam. Atrás de mim a gente vê um grupo de americanos, turistas, jovens, e o pastor está fazendo uma pregação muito forte sobre como Paulo, o apóstolo, ele ensinava as pessoas a resistir a como viver em uma cidade tão perversa, tão cheia de pecado, de imoralidade, e ainda assim manter o seu amor, a sua fé em Jesus Cristo. Ele está ensinando isso aqui para as pessoas, mostrando que sim, é possível, porque hoje em dia não é diferente, porque naquela época a gente tinha aqui, um templo para Apolo, lá em cima, um templo para Afrodite. As sacerdotisas, elas desciam aqui e ofereciam seus serviços às adivinhações, enfim. Mas sim, é possível, de todas as formas, manter a sua fé em Jesus. And this is the famous line where he says, "I'm done with you Jews," and shakes his clothes and says, "I'm done. I will now go to the Gentiles only." And this key piece to think about today, as we sit here today, sin in our lives is all around us. You are going to walk through a city today and tomorrow, and you will see sin everywhere. You can't see it here. Look, it's a pile of stones. But in Athens, you're going to see sin at work. You're going to see real sin. You're going to see the sin. But we see it in Savannah, Georgia. We see it in Las Vegas. We see it in Los Angeles and New York. You see it in every single civilization on this planet, how sin, because we are fallen human beings. And Paul addresses that in his wonderful 2 letters that he writes to this community in this city. The practical application of what it means to be a Christian. You should hold on to that today, in that everything that you need, that tension of real world versus spiritual world, existed then and it exists now. And by focusing on our strength in Christ, which is strong for all of us, we can get through everything that we can come at us in the world, the flesh and the devil, which is the tension that exists. And Paul writes about those in his letters. And it's difficult to see that when you look around you, right? Because you sit here and go, well, okay, Mr. Whelan, we've seen like 4 days of ancient stones. Ignore the stones. Ignore the stones. Ignore the stones. Think about where you sit or where we sit in the world today. 7,000 miles away from home. 5,000 miles away from home. 7 hours away from home. Right? The sin nature that you all have, is it different here than it is in Savannah? No, it isn't. It's no different. But I'll tell you what's the same between Savannah, Georgia and Corinth, Greece. Jesus Christ. How you feel about Jesus Christ and how you feel about him in your life is the same way you sit right now as it will be when you gain 7 hours on Friday and you land back in Savannah, Georgia, and the same sin that's going to hit you there that hit the Corinthians where you sit today doesn't change, that Jesus Christ is. Jesus Christ is
And in him, we are set free. That's something to take from these pile of old stones. Meu nome é Sara Maia, a sua professora de hebraico aqui do canal Cultura Israel. Se você gosta dos conteúdos de hebraico, curiosidades da Tanakh, da Bíblia, não esquece de seguir e compartilhar. Lehitraot.